A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o seu amigo em Cristo, Paulo Santiago. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de edificação para a sua vida nesta noite de terça-feira, do dia 5 de maio de 2020. Eu quero trazer o entendimento do que está acontecendo em decorrência de todas as coisas. Mas antes de eu começar aqui, como de praxe, deixar uma palavra, eu quero dizer para você que você não brinque com a questão de o tempo que você tem não ser aproveitado para o reino de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque de 2 semanas para cá eu percebi que aumentou muito a questão de pessoas me acionando, me ligando para ir tratar coisas de possessão, de opressão na casa das pessoas. E quando eu chego nessas casas, o que eu observo unânime é cada um com um celular na mão, a televisão ligada e a pessoa enferma ou possessa dentro do quarto e, tipo assim, as pessoas não estão entendendo que há um momento de refletir nisso. E ao decorrer das saídas que eu tenho feito, eu vejo as pessoas jogando baralho, dominó, jogando sinuca, tomando uma cervejinha, escutando música, muita gente andando na rua. E isso é uma forte evidência de um indício que as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. Deus está nos dando a oportunidade de termos o entendimento e as pessoas estão fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Logo então, a desobediência, né? A Bíblia fala que comiam e bebiam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e dizimou todos aqueles que não ouviram a palavra de Deus. Noé e sua família, ao todo oito foram salvos. Eu tenho um texto aqui muito, muito bonito do livro de Isaías, sempre eu me lembro dele, é um texto maravilhoso. E ele tem algo muito maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Daqui a pouco eu estou aqui com o meu laptop aberto. Eu vou ler a resolução aqui que o Ministério Público está impetrando na Justiça aqui do Amazonas, se caso for acatado. Essa palavra lockdown, que significa o fechamento de todas as coisas, em uma tradução livre, né? Se vier a acontecer, nós vamos ter uma diretrizes aí para estar entendendo essas coisas e é de importância trazer esse entendimento agora. Mas eu quero deixar uma palavra aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: são as palavras pelo profeta Isaías, filho de Amós, onde Deus diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu sou o Senhor, as criei. Ai daqueles que contendem com seu Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá ao barro, ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daqueles que diz ao pai, o que geras, e à mulher, o que dará luz. É muito complexo as palavras, porque é um texto que está falando de Deus, ele está dizendo na íntegra, né? Ele diz: ai daqueles que contendem com o Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá ao barro, ao que o formou: que fazes? Ou tua obra não tens mãos? Não tens mão, né? Queridos, é claro que Deus ele permite todas as coisas acontecer e uma delas é o mal. Isso é nítido. Para mim e para você ter esse entendimento que Deus ele permite que o mal aconteça, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por que forma a luz? Porque Deus é luz. A luz é algo mortal, eterno. Amém? Depois toma nota de 1 João 1,5, eu já falei sobre isso. Tiago 1,17, 1 Timóteo 6,16.
Eu faço as trevas. Fazer é quando está se criando algo. Eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Amém. Nós temos que ter um entendimento que a sabedoria é algo que a gente tem que ter prudência. E muitas vezes a prudência da sabedoria é quando nós colocamos em prática o aprendizado que Deus ele nos traz um entendimento, uma mudança de caráter, de identidade, uma mudança no relacionamento. Muitas vezes só palavra ela é uma condição, mas a mudança do testemunho é que traz verdadeiramente questões de o testemunho transformar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. A Bíblia até recomenda que nós devemos ter muita propriedade nas palavras para poder salvar não somente a nós, mas aqueles que nos ouvem. Eu sempre falo nesse versículo que é 1 Timóteo 4,16, que é maravilhoso, né? Tem a questão do testemunho de Mateus, do capítulo 18, do 15 em diante. Nós vamos encontrar coisas maravilhosas sobre isso. Mas aqui está um entendimento que tudo isso está no controle das mãos de Deus. Eu voltando aqui um pouco em alguns capítulos anteriores aqui, que não deixam de ser contextos. E eu encontro aqui em Isaías 41:13 assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, pois eu te ajudo. Não temais, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Nós somos ajudados, irmão, de verdade pelo Espírito Santo. Eu quero mais uma vez reiterar que vírus nenhum ele vai entrar em servo de Deus, porque nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Não tem mais lugar para nada na minha vida, nem na sua vida, que é um servo do Altíssimo. Você lembra de Daniel 21, 20, 22, que é Deus que constitui, que Deus coloca rei, Deus tira. É Deus que tem o poder de fazer levantar, de fazer cair. Ele revela quem está ele revela o profundo e o escondido, sabe quem está nas trevas, e ele é a luz. Ele é esse Deus. Esse Deus ele é misterioso e ele quer se revelar para mim e para você. E é nesse momento que nós estamos com tempo de buscar a Deus que ele vai falar sobre nós. Mas eu estou muito aqui satisfeito, porque a partir do momento que eu e você nos tornamos servos de Deus, aquelas perguntas que nós fazíamos do porquê, o porquê acabou, porque hoje nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida. Ele assim o fez pelo seu beneplácito, pela sua vontade própria, e trouxe um enriquecimento na nossa vida. Mas hoje, no dia 5, foi dada uma notícia. Eu estou aqui vou dar a fonte, é o Portal do Holanda. Eu leio o Portal do Holanda de vez em quando. Na verdade, eu leio bastante, e os outros portais também. E tem uma notícia hoje aqui que está dizendo: saiba como pode funcionar o lockdown em Manaus caso a medida seja determinada pela justiça. Então, na íntegra aqui, a mensagem é do dia de hoje, diz assim: Manaus AM, o Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação civil pública nesta terça-feira, dia 5, pedindo lockdown em Manaus, em razão da gravidade da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de preparar o Sistema Único de Saúde para o aumento do atendimento em internações. No pedido, o Ministério Público do Amazonas requer que a Justiça determine que o governo do Amazonas e a Prefeitura adotem bloqueio total no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil, pelo prazo inicial de 10 dias, com a possibilidade de prorrogação. Para entrar em vigor, a medida ainda depende de decisão favorável da Justiça do Amazonas. Enquanto isso, veja como o município de Manaus e o estado do Amazonas devem proceder com o bloqueio total da cidade, caso a Justiça assim determine. Aí vem umas determinações aqui, eu estarei lendo as determinações e você vai tomando nota. Eu sei que muita gente não tem acesso à informação, por conta de não ter uma boa internet, por conta de não ter conhecimento. E aqui eu vou falar para vocês esse link que está saindo aqui, né? Já tem no diário, já tem uma ação aí que está rolando pelos WhatsApp da vida aí, informando na íntegra, com 13 páginas,
o que o Ministério Público impetrou na Justiça do Amazonas. E diz assim, a primeira pauta é fechar os estabelecimentos que exercem atividades não essenciais, ou seja, fechar o comércio. Atividade não essencial, vai, né? Bar, essas outras coisas que são abertos assim para entretenimento, em outras palavras, para ficar bem conhecido. Segunda situação, proibir acesso de pessoas no espaço de lazer de uso público, como praças, balneários, calçadões, complexos esportivos, espaço de convivência e etc. 3. Proibir eventos esportivos, religiosos, feiras, carreatas, passeatas, eventos científicos, circos, casas de festas e entre outros. Aqui você está vendo que no artigo 3 aqui, aliás, no terceiro item, ele está falando aqui da proibição de eventos religiosos, ou seja, não vai ter culto, não vai ter nada que tenha cunho religioso. E isso é preocupante, mas está aqui determinado. Quarto, regulamentar lotação máxima de pessoas em espaços que prestam serviços essenciais privados. Quinto, limitar a circulação de pessoas e serviços particulares nas ruas de Manaus, de modo que o isolamento social atinja no mínimo 70% da população. 6. Tornar obrigatório o uso de máscaras em locais de acesso público. 7. Atingir circulação de pessoas e veículos particulares em vias terrestres e fluviais intermunicipal e interestadual, salvo quando para transporte de pessoas para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de segurança ou a caminho do trabalho de serviços considerados como essenciais. Então aqui nesse item 7 vai ser vetado aí a circulação de carro para qualquer natureza, a não ser que seja para assistência dessas questões aí, envolvido a logística para tratar essas pessoas que estão infectadas com essa enfermidade. 8º, aplicar multa quando houver infração às medidas de restrição social, como circulação sem o uso de máscaras e demais situações elencadas acima em locais de acesso público, né? Então aqui praticamente a pessoa vai ter que usar a máscara 100%, se quiser andar na rua, e ainda tem que ser justificável o porquê que ele está na rua. 9. Não flexibilizar qualquer medida de isolamento social, sem que tenha alcançado no mínimo 40% a liberação de leitos públicos clínicos de UTI Covid-19. Entendendo essa situação aqui, eles estão dizendo em outras palavras que eles só vão refrescar aí o lockdown quando os níveis de pessoas que estão dentro dos hospitais baixarem e ficar numa capacidade de 40% dentro dos leitos, ocupando de leitos, ou seja, do trabalho efetivo, né? Se isso fosse acontecer agora, nós teríamos que fazer um trabalho muito grande, porque os hospitais estão aí num colapso, estão tudo lotado, muitas pessoas morrendo pela parte de fora porque não pode ser atingido. Eu passei por isso, tive que levar o meu papai outro dia para fazer uma outra situação dentro de um pronto-socorro, e eu vi o quanto está difícil. Eu vi pessoas saindo no saco, a família de longe chorando. Eu passei por essa experiência de ter visto com os meus olhos isso acontecer, então não está fácil. Aí, mas eu acabei de falar de 9 itens aqui e tem mais algumas coisas aqui sobre este assunto que vem dizendo: estabelecimentos privados considerados serviços essenciais devem, aí começa o primeiro, limitar o número de pessoas em espaço de atividades essenciais, como fiscalizações constantes, emitir avisos sonoros com orientação comportamental aos frequentadores, realizar higienização com periodicidade necessária, disponibilizar álcool em gel aos frequentadores, zelar pela obrigatoriedade do uso de máscaras por funcionários e frequentadores de locais como supermercados, farmácias de manipulação e drogarias, entre outros. Segundo item, atuar somente no sistema de drive-thru ou delivery, os serviços de padarias, lavanderias, lojas de conveniências,
lojas de bebida, de gás de cozinha, oficinas, de pet shops, lojas de materiais de construção, de tecidos e armarinho, ou seja, as lojas não vão poder atender fisicamente lá dentro da sua espaço físico, vão ter que só fazer entrega. A pessoa faz pedido e vão ter que fazer entrega, delivery e drive-thru. Por fim, o Ministério Público pede que, caso a ordem judicial seja cumprida, no máximo de 2 dias, né? Ele está pedindo que seja cumprido no máximo de 2 dias, e mesmo que com a multa de 100 mil seja direcionada a aplicação de multa pessoalmente ao governador do Amazonas e ao prefeito de Manaus, no valor de 10 mil para cada dia, até o limite de 30 dias. Aqui apertou o nó para a galera, né? O Ministério Público está fazendo aqui uma ordem judicial para que seja cumprida aqui no prazo de 2 dias. Mesmo com a multa de 100 mil, que seja direcionada à aplicação da multa pessoalmente, ou seja, o seu Wilson Lima e o seu Arthur Neto, se o Ministério Público conseguir êxito aqui e a Justiça do Amazonas acatar essa determinação, eles terão 24 horas para colocar isso em prática, e no prazo de 2 dias eles já começam a ser computados nessa questão da infração de multa aqui, e é direcionada ao governador, ou seja, e ao prefeito. E se caso isso aconteça e eles fraquejem nisso, isso é mais um dinheiro que sai do bolso do povo, não sai do bolso deles não. Então eu acabei de falar determinações aqui relacionado ao que pode acontecer, né? Então a gente está aqui numa expectativa do que vai acontecer, porque isso vai interferir no nosso trabalho. Eu falei nos primeiros vídeos, num dos primeiros vídeos, que eu continuaria trabalhando e vendo como que ia se comportar, né, a questão da igreja, e eu tenho estado nos cultos do ramal, nos cultos da comunidade, porque é um lugar mais isolado, as pessoas saem de lugares assim que não é aglomeração como na cidade, e eu tenho passado essas informações para eles se precaverem, tomarem cuidado. Mas agora chegou aqui como se fosse uma lei marcial, onde vai obrigar-nos a ficar dentro de casa. Eu não sei como é que está a sua despensa, como você se preparou para tudo isso, mas tem a questão aqui de nós observarmos como o comportamento dessas questões do governo vão influenciar todas as outras questões espirituais, né? E chegamos no mês de maio, não morreu 1 milhão de pessoas, como muitas pessoas no início estavam dizendo aí, 100 mil pessoas, depois falaram que 1 milhão de pessoas morreram. Nem em países onde é 50 vezes maior a proliferação desse vírus aconteceu isso, né? Eu posso citar os Estados Unidos, posso citar aqui a Itália, posso citar aqui a Espanha, a França, o Reino Unido, que são países que foram mais afetados do que o Brasil. Há uma divulgação pela mídia que esse mês de maio e mês de junho é o mês que vai explodir de casos, de mortes, essas coisas. Eu, olhando por uma logística aqui, de entender que números eles são a base para uma estatística, eu compreendo que tem muito mais pessoas infectadas, significa dizer que pode haver muito mais óbitos por conta dessa natureza. Mas isso não significa dizer que nós vamos ter um número tão drástico, tão alto, como essas pessoas estão aí fazendo o cálculo e trazendo essa outra pandemia de medo nas pessoas, de pavor, de pavorosa. Então, queridos, o vídeo hoje é mais informativo. A palavra está dizendo aqui: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, Deus a qualquer momento ele pode dizer assim: nada vai acontecer com os meus servos. E eu já sei que ele já falou isso para mim, já falou isso para você. Então tenha fé, ore, se consagre, se alimente bem, busque a Deus com sinceridade, deixe Deus trabalhar na sua vida para ter resultado. Continue orando pelos seus irmãos. Nós sabemos da realidade que muitas pessoas estão precisando de oração, e essa pessoa precisa de uma oração, e essa oração ela vem de você. Você tem que orar pelos outros irmãos. Nós somos devedores um pelos outros no amor de Cristo Jesus.
Então eu acredito que Deus ele está nos guardando, nos protegendo. Esse vídeo é feito para você que está com algum problema, está passando por síndrome do pânico, por medo, você está muito ansioso. Descansa. 1 Pedro 5,7 diz: lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Quem tem cuidado de nós é Deus. O nosso Jesus é poderoso, ele pode nos guardar. Então, deixe tudo que está acontecendo e se foque. Irmãos, imagine se tudo isso que está acontecendo agora é algo que está dizendo assim: te lava no meu sangue porque o arrebatamento vai acontecer agora. Você ainda duvidaria que Deus está nos dando um alerta? Eu já disse em outros vídeos que há muitas profecias para a segunda volta de Cristo, mas a segunda volta de Cristo, ela só acontece depois do arrebatamento. Então, eu tenho que me preparar para o arrebatamento, meu irmão. E o arrebatamento é santidade. Romanos 12,4 diz: segui a santificação e a fé e a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que ter entendimento disso. Na verdade, é Hebreus 12,14. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para ficar tudo certinho. Estou usando aqui a Bíblia Dake. 12,14 de Hebreus diz: segui a paz com a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. Seguir a santificação e a paz com todos. Então Deus ele está neste momento te dando a oportunidade de você refletir, de você se perdoar as pessoas e pedir perdão a Ele. Eu quero dizer para você que não há derrota que derrote aquele que nasceu para vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito nesta palavra. Tudo está no controle de Deus. Esse período agora é o período que mais pessoas estão caindo em si na realidade e aceitando a Cristo, entendendo o quanto eles precisam mudar para trazer uma palavra de paz para consigo, para o seu interior. E as mudanças que estão acontecendo não alcançarão só você, alcançarão toda a tua família, toda a tua casa. Determine pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo o poder desta palavra que frutifica, que salva, que traz aquilo que é bom, que é perfeito, que é maravilhoso. Deus ele tem algo maravilhoso para a minha vida, para a tua vida, que é o entendimento de uma palavra santa, justa e eficaz. Deus ele está no nosso coração e está no controle da nossa mente, e no espírito, na alma e no corpo. Quero finalizar aqui com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler, conheço o versículo que fala sobre santificação, mas estarei lendo para que os irmãos fiquem muito bonitos na fita aí, juntamente comigo. E diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, o arrebatamento ele vai acontecer e nós temos que estar preparadíssimos para que quando este evento acontecer, a trombeta seja perceptível por cada um de nós. Eu louvo a Deus por mais uma semana de vida, onde eu falo com você, que é meu irmão em Cristo, que está lutando com as armaduras de Deus. A nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra o governo, a nossa luta não é contra a polícia, não é contra as pessoas que estão murmurando, a nossa luta não é contra ninguém dessas pessoas, né? Com nenhuma dessas pessoas. Nossa luta é contra o diabo e os seus anjos, que são os demônios, são os anjos caídos, são os demônios. A nossa luta é contra um ser invisível. Então vamos usar a nossa arma, que elas são espirituais: a oração, o jejum, o testemunho, a obediência e esta palavra que é espada. Vamos usar a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se tu creres, tudo é possível ao que crer. Deus abençoe esta pessoa, realiza nela o teu projeto de salvação, que a sua família, que os seus entes queridos sejam alcançados pela tua misericórdia. Não permita que o mal entre dentro desta família. A tua palavra diz que tu dá ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós acreditamos que esta palavra é fiel, é sincera, é verdadeira. Eu creio que o justo viverá da fé, porém se ele recuar, a sua alma não terá prazer nele.
Hebreus 10:38. Eu te abençoo com esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja vitorioso. Você é vitorioso porque Cristo está no controle da sua vida. Amém.